Só que aí eu percebi que ela era muito respeitada e temida em Campinas, porque ela era uma cafetina assim, extremamente severa, tá? Ela era brava. As travestis que não obedeciam ou que ficavam endividadas com ela perseguia, ela batia, ela era bastante severa mesmo. E quando ela ia bater nas travestis, ela ia uma corrente, o marido ia junto, o marido ia armado, o marido dela também eu conheci. Calma. O marido também eu conheci. Aí ele batia e o marido estava do lado armado, não tinha sequer condições da travesti que estava apanhando reagir. Porque senão ele atiraria, não é? Eu acredito que sim, mas nunca soube que atirou em ninguém, tá? Não existe episódio nunca dele ter atirado em ninguém. Nunca soube. Assim foi por anos, tá? Ela é extremamente severa, violenta, explorava as meninas que iam na casa dela, a maioria delas. Acredito que tinha algumas que tinham certos privilégios, que se tornavam meio que as filhinhas prediletas. Mas nas casas das cafetinas, seja de que cafetina for, um copo de água que você toma, você paga. Porque quando uma travesti cai na casa de uma cafetina, a cafetina explora no último aquela pessoa. Tudo que pode tirar daquela pessoa financeiramente falando, ela tira. Isso vale tanto para as travestis como para as mulheres cis que trabalham com prostituição também. Qualquer cafetina, qualquer cafetão explora as pessoas subordinadas a ele dentro da prostituição, ou a ela. Passado algum tempo, a Sueli ficou no auge, ela ficou famosa, ela ficou rica, ela casou, o casamento dela foi televisionado por um canal famoso aqui do Brasil. Sabe? Ela ficou numa ascensão completa. Aí, passado um tempo, o marido dela ficou doente, muito doente. Veio a falecer, eu acredito que ela entrou em depressão, não sei. Ela começou a se envolver com drogas e todo o império que ela construiu começou a vir ladeira abaixo. Ela perdeu tudo, acabou dormindo nas calçadas daqui de Campinas e acabou sendo assassinada. Pelo que sabemos, os comentários mais fortes e verídicos, por um mendigo que matou ela a marretadas e que jogou ela de um viaduto. Foi isso que nós ficamos sabendo, tá? Mas me responde uma coisa, Gigi. Assim, totalmente gratuito? Ou ela teve alguma rinha, uma discórdia com esse mendigo? Ou alguém mandou esse mendigo? O que se sabe? Não se sabe nada. Houve comentários de que ela estava sendo perseguida e ela estava com medo. Então eu acredito que ela deve ter brigado com essa pessoa e talvez num acerto de contas essa pessoa matou ela. Nossa. Mas a história dessa cafetina tem também um outro lado. Como eu disse, ela era uma criança bonita, uma criança muito linda, que se assumiu travesti, que se jogou no mundo da prostituição, tá? Não sei se a família aceitou, tava ela, não sei como era o relacionamento com a família. Mas eu sei que no meio das travestis, ela teve muito problema. Ela não era muito de briga. Ela sozinha brigar, enfrentar alguém, tá? E as travestis, na década de 80 e 90, as mais fortes e agressivas controlavam as mais frágeis. Às vezes, por inveja, batiam, judiavam, faziam bullying, ridicularizavam. Sempre havia aquela inveja, aquela rixa. Você sabe que em São Paulo também havia isso. Aparecia uma novata bonita, a inveja da beleza da novata, a novata era perseguida. Sim, tá? Era verdade. perseguida, hostilizada. E às vezes até com violência. A Sueli sofreu muito isso. Então eu acredito que ela desenvolveu dentro dela uma certa revolta e ela quis marcar território. E para marcar território, quando ela se assumiu grafetina, eu acho que ela se tornou essa pessoa severa para marcar território. Mas dentro dela também tinha um lado de pessoa carente, de pessoa sofredora, uma história de sofrimento, de rejeição, de sonhos, de desilusão, que toda travesti tem.
Você, por exemplo, Gigi, você soube do caso da Patrícia Piaba, por exemplo? Patrícia não. Tinha a Patrícia Piaba, que é do centro de São Paulo, que quando soube que Campinas estava dando muito dinheiro, e Patrícia Piaba decidiu ir ganhar o dinheiro lá em Campinas, e que Sueli, quando viu ela chegar, pegou ela e deixou ela totalmente pelada, desnua, tirou toda a roupa dela, pegou ela, jogou dentro do carro junto com o Roger, e deixou ela lá na saída de Campinas, ameaçando ela se ela voltasse e acabar com ela. E ela teve que conseguir carona para voltar para o centro de São Paulo, pelada e nua. Bom, não é de estranhar porque a Cris Negão fez isso com algumas, né? Mas você ficou sabendo desse fato com a Patrícia Piaba? Não fiquei. Mas não é de se duvidar que isso tenha acontecido, não, tá? A cafetina é assim. Quando uma cafetina vê uma novata, ou ela leva para casa dela, ou convida para casa dela. Se a novata não quiser se submeter às regras daquele espaço, a novata é expulsa, e de forma violenta. Por exemplo, chega uma novata em Campinas e ela fala: olha, para você trabalhar aqui, você vai pagar a diária para mim. Eu sou a Sueli, a diária é tanto, quero tanto na minha mão, você vai morar na minha casa. E eu vou te dar toda a proteção. Aceitou bem, não aceitou, realmente é expulsa. Porque para elas, aquele território é delas. Elas mandam nesse território, tá? E se chega uma novata e ela deixa ela trabalhar, está atrapalhando das filhinhas dela ganhar, das travestis da casa dela ganhar. Atrapalhando vai afetar o orçamento dela. Então elas marcavam território dessa forma. E isso é em todos os lugares. Aqui em São Paulo, na Europa eu sei que era assim também. Tanto é que eu tenho uma prima que eu lembro que ela foi trabalhar na Itália e ela procurou uma cafetina de lá e falou assim: olha, eu quero uma esquina para mim trabalhar. Quanto é? Aí a cafetina falou: é tanto. Ela falou: toma, essa esquina é minha, eu não quero ninguém mexendo comigo. E assim foi. Ela marcou o território dela. E era assim que funcionava. Qualquer travesti, sempre tinha a travesti que era mais valente. Que tentasse enfrentar, ela corria sério risco mesmo. E era expulsa de forma bastante violenta. Quer dizer, mandava ela. E não tinha conversa. Sempre foi assim, em todos os lugares, todas as cafetinas. Aqui em Campinas, no começo, era Sueli e Diane que mandavam, tá? E sempre, depois foram vindo outras cafetinas também.